Fala galera, uma ótima tarde. Estamos dando início a um novo projeto. Eu, junto com meu irmão Lucas Zanato, estamos iniciando um projeto novo, Performers Cast, onde nós pensamos em compartilhar muitas experiências de vida muito bacana com vocês. Então, estamos iniciando, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o projeto, fazer uma apresentação pessoal de cada um, e nós vamos, ao longo do programa, esclarecendo muitas coisas bacanas que estão por vir, né, Lucão? É isso aí, galera. Salve! É isso aí, galera. Boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos a esse novo projeto nosso aqui, Performance Cast. A ideia é basicamente aí a gente transbordar muita coisa, trazer bastante gente interessante aqui que trabalha em alta performance, aquilo que a gente acredita. Então, a gente vai começar um projeto novo, vocês vão acompanhar tudo de pertinho com a gente. Então, antes de mais nada, pessoal, acredito que antes de falarmos do nosso projeto em si, acho que é bacana vocês saber com quem vocês estão falando. Então, vou pedir a gentileza para o meu querido Lucas Zanato falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre como ele começou na profissão que ele está hoje, um pouquinho da história de vida dele, muitas coisas, né, conversando, a gente tem muita coisa em comum na nossa trajetória, né, Lucão? Isso aí. Então, se você puder, por gentileza, se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bom, galera, isso aí, meu nome é Lucas Zanato, quem vos fala aqui é apresentador desse novo podcast. A ideia é essa aí, a gente poder contribuir e vocês conhecerem um pouco a gente. Bom, como todos sabem aí, eu sou barbeiro e empreendedor aqui da cidade de São Carlos, hoje possuo 3 unidades, né, 15 colaboradores, pai, esposo, cristão, onde eu sigo vários princípios e valores aí, no qual são inegociáveis. Bom, essa é a minha apresentação principal, mas contando de trajetória aí, para quem me conhece aí, eu acho que eu sempre performei muito vindo do esporte, né, lutei MMA profissional, fiz artes marciais minha vida inteira, fui fuzileiro naval, enfim, vai ter muita história sobre essas coisas aí pra gente poder contar ao longo, mas é uma história bem longa aí de vida aí, no qual eu até brinco, né, eu tô com 37 anos, trabalho desde os 7 anos, então já podia pedir aposentadoria, né, então a gente tá performando desde muito novo, correndo atrás, batalhando, e o maior sucesso que a gente tem é ao redor, né? A gente sempre fala, o financeiro ajuda, né? A gente se manter bem, mas o principal é a gente contribuir aí para uma situação nova, situações que estão acontecendo, né? Passar um pouquinho do caminho das pedras para todo mundo. Então esse aí eu acredito que seja o meu objetivo principal como pessoa e ser humano. Excelente. Pessoal, então eu sou o Lucas Garbulha, eu sou fisioterapeuta, minha especialidade é osteopatia, tenho mais de 30 formações na área, mas a base do meu trabalho é a osteopatia. Atualmente tenho uma clínica aqui em São Carlos, tenho uma escola de curso também, é o Instituto Garbulha, e iniciei também muito cedo nas artes marciais, uma das coisas que nós temos em comum, né, Lucão? Muito em comum. Muito em comum. Eu acredito assim, que não só nas artes marciais, mas no esporte, no geral, quem vem do esporte tem diversos princípios e valores que nós conseguimos aplicar na vida e conseguir performar em diversas áreas da vida. Então eu comecei, quando criança, passei por karatê, taekwondo, até que eu entrei no jiu-jitsu com 11 anos, competi dos meus 13 aos meus 20 anos, jiu-jitsu, já treinei MMA, já participei de competições de fisiculturismo, pratico até hoje, então sempre tive também atuando em alta performance. E a alta performance, apesar das pessoas acabar meio que ligando isso, associando isso à atividade física, associando a esporte, na verdade a gente pode ter uma aplicabilidade em qualquer área da vida. Essa até é a nossa ideia com o projeto, sim, com certeza, né, Lucão? Com certeza. Porque alta performance nada mais é do que você extrair o máximo da sua capacidade com algum propósito em algum segmento da vida. E quando você faz isso, seja no esporte, seja se dedicando para sua família, no seu negócio, você acaba conquistando muitas coisas com muito propósito, valores, enfim, né? Então, atualmente eu atuo na clínica, atuo com terapia manual, sou professor também, além de ter uma escola de curso, eu sou professor e coordenador de uma escola de pós-graduação em osteopatia, e venho desenvolvendo, então, esse trabalho aqui na cidade, até atuo em outras cidades também, atuo com a seleção brasileira de ski cross country, então hoje tenho a possibilidade de continuar no esporte dentro da minha profissão, atuando com a seleção brasileira, já participei de Paralimpíadas, e estamos aí, na correria, né, Lucão? Cara, a gente tá se batalhando, né? Porque a gente fala questão de alta performance, sempre
Eu ligo a nossa rotina, né? E o quanto que a gente contribui no nosso dia a dia, né? O quanto que a gente consegue cumprir aquele combinado do dia ali, né? Então a gente vai falar muito disso daí, né? E a gente vê que, quando a gente vê assim, você detalhando tanto de coisa, né? Tanto de curso, meu, aí é muito fácil, né? O cara olhar assim, pô, o cara tá no shape, o cara é bem sucedido, pô, é fácil falar. Pô, foi difícil lá atrás, tá? Como tá sendo difícil pra muita gente. E continua sendo difícil. Que horas você acorda, Lucão? Eu, 5h30. Aí. Vai dormir que horas? 10h30, 11 horas. Aí. E assim, é muito difícil, né, cara, a rotina. E a gente entende, cara. Uma coisa que eu sempre detalho, assim, a cobrança a gente tem que ter, né, até mesmo para tentar concluir mais objetivos durante o dia, mas também saber se perdoar aquele dia que você não conseguiu tudo. Faz parte errar, faz parte falhar, faz parte refletir, né? O cara que tem alta performance, ele reflete muito mais rápido, né? Eu sempre falo, entre uma ação e reação, ele tem uma reflexão muito rápida ali para reagir certo, né? Então a ideia é a gente poder contribuir todas essas experiências, né? Quando a gente fala de esporte, assim, a gente, pô, o cara alta performance, que, cara, é assim, ó, a dedicação do atleta é diferente. E muitos atletas hoje que a gente vê, principalmente agora, os caras acabam sendo muito bem sucedidos, né? Porque eles saem de uma disciplina muito forte, né? Um jogador de futebol, um artista marcial, e para empreender para eles parece até mais fácil, né? Pela rotina de trabalho que é cansativa e tudo mais. Lógico, existe isso tudo por trás, que a gente já viu vários profissionais e atletas aí também que acabam falidos aí ao longo dos anos. Mas a gente trouxe isso pra gente, né, na nossa essência. A hora que a gente viu que empreender seria um caminho legal, né? A hora que a gente viu que se dedicar a outras funções também a gente conseguiria, foi onde que a gente conseguiu alavancar bem legal, né? Sem dúvidas. E eu acho que, contribuindo, né, também com a sua fala, eu acho que até essa questão da ação e reação rápido, de um dia que você às vezes não performou como deveria, eu acho que é saber enxergar o ponto que foi falho, né? Então, com certeza. Você reconhecer que você errou, que você tem algo para melhorar. É claro que ninguém é perfeito, sempre vai cair, vai levantar, vai errar, mas é aí que vem a importância da constância. Eu acho que performance é muito isso também, é você constante ali de acordo com o seu propósito, com os seus objetivos, e a gente sempre tenta dar 110%, né, nos nossos dias, seja no trabalho, seja com a família, seja numa dieta, em qualquer situação da vida. Eu acho que eu sempre fui muito competitivo, então eu sempre tento dar sempre o meu 110%. Porém, igual você falou, não é todo dia que a gente tem esse grande feito de estar 100%, um dia você tá doente, um dia acontece alguma coisa, algum imprevisto, mas a constância eu acho que vai levando aí com o tempo a concluir os objetivos. Com certeza. Até falando em constância, assim, né? É uma das coisas que eu prezo muito e prego muito dentro do meu ambiente de trabalho hoje, é exatamente isso para os profissionais. Às vezes o cara começa muito bem, e aí ele não mantém aquela constância ali. Aí naturalmente ele cai, né? Eu falo que dentro da minha empresa a gente tem os 5, 10, 15 que eu falo. O cara começa rapidamente, ele performa ali, ele começa a ganhar 5 mil reais, só pra você entender, né? Porque os meus colaboradores são prestadores de serviços, ele ganha por serviço prestado. E ele, às vezes, ele estagna no 5 ali. Ele não mantém a constância para ter evolução. Aí beleza, aí passa um tempo, a gente conversa, a gente vai, o cara evolui para 10. Só que aí o que acontece na hora que ele chega no 10? Ele tira o pé de novo, só que ele volta pro 5. Esse é o grande problema. Não consegue porque ter uma constância. O cara que mantém, o cara que entende, a hora que ele vê que ele tem que fazer mais, é quando ele passa dos 10, né? Porque aí ele nunca mais regride. Eu sempre falo, o cara que se adapta a ganhar bem, ele não regride, né? Então isso, a gente até fala de shape, né? A gente gosta de conversar bastante isso daí, de corpo, de treinamento e tal. A gente treinou a vida inteira, então a gente gosta de se manter mais alinhado e tal. E é difícil, né? A gente faltar um dia, né? Sim. E é constância, né? A gente fala, o músculo, ele precisa da mesma constância, a alimentação, ele precisa da mesma constância para nutrir nosso corpo ali, a gente manter vamos dizer assim, um alto rendimento, né, igual a gente fala. Então é bem legal a gente partilhar isso, porque é muita coisa em comum com todo mundo, né? É quando você vê um cara, nossa, o cara às vezes tá gordo, né, vamos dizer assim, mas ele tem um alto rendimento no emprego dele. O que acontece que eu vejo ser bem legal isso? Que é aquele acordo, né, brother? O cara
sacrificou tudo para conseguir fazer aquele momento ali e conseguir chegar. Às vezes é uma fase da vida que ele tá passando, né? Eu até falo, ontem eu tava dando um curso lá em Campinas, né? E uma das frases que eu mais uso, assim, que a gente vive em constante desequilíbrio, né? A gente sempre tá buscando equilíbrio, mas quando a gente entende que a vida é o desequilíbrio, né? Que uma hora você vai entender mais para um lado, mais para o outro, até você conseguir os objetivos, aí você mantém, né? Então, quando a gente fala de constância, assim, é manter, né? Então, você chegar naquele ápice ali, manter e conseguir colocar mais coisas, né? É aquele negócio, evoluir, né? Quem faz mais, né? Automaticamente consegue objetivos maiores, né? Exatamente, Lucão. Eu acredito muito nessa linha também. Eu vejo que hoje a gente vê muitas pessoas que acabam se acomodando, acabam não buscando mais, e infelizmente, principalmente no mercado de trabalho, eu acho que em todas as áreas, quem ficar acomodado, quem não buscar mais, até um tempo atrás, quando você tinha um diferencial, quando você era bom, já era o suficiente, mas eu costumo dizer que hoje, ser bom já não é mais o suficiente, então, assim, tem muitas pessoas boas no mercado de trabalho, e felizmente ou infelizmente, hoje a gente tem essa questão muito também do marketing digital, que às vezes uma pessoa que nem é tão boa, assim, não tem uma capacidade tão boa, mas tem um bom marketing, às vezes se vende melhor do que uma pessoa que é bom tecnicamente. Isso é fantástico, isso aí eu até comentei no podcast aqui do nosso parceiro Maurício aqui, não sei se eu comentei isso daí, mas eu sempre falo que a diferença do ovo do pato e do ovo da galinha, né? Aí o cara fala, eu escutei isso uma vez, cara, fez tanto sentido, né? Por que a gente não come o ovo do pato com tanta naturalidade quanto tem ovo de galinha? O ovo do pato é mais nutritivo, é maior, seria muito fantástico a gente comer, mas o cara fala, né? O pato se esconde pra botar o ovo. A galinha faz um estardalhaço, até a galinha se promove. Então, assim, cara, a gente chegou num know-how do mercado que realmente, assim, você ser bom no que faz não gera. Ele te gera ali o básico, cara. Infelizmente, você ser bom no que você faz é o básico, tá? A gente tem a questão de promoção, tem a questão de correr atrás, tem várias coisas por trás disso daí, né? E assim, realmente, eu acredito que o marketing hoje é muito importante, né? Eu exalto muito isso dentro da minha barbearia, né? De posicionamento, caras se posicionarem, até mesmo porque a gente hoje trabalha no alto ticket, né? Eu sempre falo. Então, quem busca o high ticket aí, tem que se promover. Não adianta, eu quero atingir um público. Cara, eu sempre falo, o preço que você cobra, às vezes tá caro pro cliente que você atende, mas tá barato demais pro cliente que você quer atender. E como é que o cara vai saber? Você não tá promovendo. Então, quando a gente se promove, é exatamente aquele público que a gente quer chegar, né? Excelente. Eu comparo muito, né? Eu também hoje, a gente na clínica, a gente promove um trabalho individualizado, um trabalho mais diferenciado. A gente consegue, dentro da osteopatia e das possibilidades, a gente consegue resolver problemas de muitas pessoas, mas eu sempre comparo muito com a questão do vinho também, né? Então, a pessoa que às vezes está com um problema de coluna, está com um problema sério que precisa solucionar, essa questão do posicionamento, até o valor influencia. Por quê? Imagina que você está com um problema muito sério na sua coluna, você quer resolver isso. Aí é a mesma coisa que você vai no mercado, você tem uma ocasião especial, e você quer comprar um vinho. Vai ter um vinho que custa R$120, tem um que custa 8. Se a ocasião é especial, você vai querer o mais caro. E a mesma coisa quando a gente fala de saúde, pelo menos na minha área, a pessoa é algo muito sério. Se você cobrar muito barato, você não está se posicionando, ela vai achar automaticamente que o seu trabalho não é valioso bastante para resolver o problema dela. Então, até essa parte de posicionamento, de precificação, acaba sendo importante na hora da venda também. Eu vejo isso muito na minha área de atuação, Lucas. Na área da beleza é muito parecido. Muito, não tem o que falar. A gente fala assim, ontem eu estava dando um curso lá e a gente estava comentando quando a gente precifica os valores, né? E a gente fala muito do desconto, né? Como é que o cliente vê isso? Você já parou para pensar? Porque é o público que você quer atingir. Quando a gente inclui muito desconto, você concorda que às vezes a gente está querendo atingir um cara que quer pagar menos? Sim. Você entende ou não? Não está prezando tanto pela qualidade. Por que o valor seu de fim de semana é mais caro do que do outro dia, né? Até hoje eu não... a gente tem uma história, né? Quando você buscar um Apple aí, você vai entender que as lojas autorizadas não possuem... Black Friday.
é proibido vender Apple na Black Friday. É um posicionamento. Eles não trabalham com desconto. Então, assim, aí você fala, pô, Lucas, mas você não é caro, mas e aí? Porque eu não sou, eu não quero ser? Ah, não, sonhar alto, sonhar baixo, tá o mesmo trampo. Você querer trabalhar para performar mais ou para performar menos, te falar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que ir lá, você vai ter que abrir, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que fazer tudo. A diferença é que o cara faz mais bem feito que você. Então, assim, aí rola, né? A gente fala, pô, mas o cara quer o mundo. Não quero, não. Lógico que eu quero. Por que não? Sim. Ué, quero mais? Qual que é a dificuldade da gente se entender nisso? Queira também, né? O mundo tá aí para todo mundo. A questão é, que nem você falou, quando a gente compara essas coisas de ocasiões especiais, é isso, cara. A gente tem que ser lembrado ali como uma coisa boa pra pessoa. Sim. Não como aquela pessoa que, tipo, é o que tem, tá bom, né? Não, você ser satisfeito com a vida, você curtir as coisas mais simples, tudo bem, eu não tô falando que tá errado, né, mano? Até no podcast aqui do Maurício aqui, a gente conversando, eu gosto, né, de coisas simples, eu gosto, né, eu prezo muito isso, às vezes a gente tenta ver o que é alta performance com sucesso financeiro e nem sempre é assim, né? Se você vê aí um senhorzinho aí desses aí que, cara, trabalha em fábrica aqui, né? A gente é muito forte nessa questão de indústria aqui em São Carlos. Sim. O cara tem 2 casas, casa na praia, casa de aluguel. Aí você vai ver o salário do tiozinho, R$2.500. Você fala, como é que o cara fez isso? Cara, ele performou muito bem com o dinheiro dele durante muito tempo. Isso é alta performance também, tá? Sim. E aí o cara tem uma saúde, né? Esses caras você vai ver... Não falando de shape mesmo, né? Você vê os caras, né? Igual pedreiro, né? Shapeados. Fala, pô, tem uma saúde de ferro, né? Não fica doente, não fica nada. Então, gente, alta performance não é só grana, mas é o posicionamento da sua imagem, o posicionamento que você faz com aquilo, né? A autoridade que você cria. Sim. Tem vários quesitos aí que a gente pode trabalhar ao longo dessa caminhada aí, né? Sem dúvidas. E o pessoal correlaciona muito essa questão do sucesso, de ser bem sucedido com a questão financeira. E é claro que, na maioria das vezes, a questão financeira ela é consequência de um trabalho bem feito, ela é consequência de uma pessoa que faz algo com amor ali, que se dedicou a vida inteira, e ela acaba ganhando dinheiro com isso porque ela faz bem feito. Mas eu acho que o ser bem sucedido vai muito além, né, Lucão? Eu acho que a pessoa que às vezes não é uma pessoa tão bem financeiramente, mas às vezes ele preza mais por uma família construída, e quando ele olha para a família ele se sente bem sucedido, se sente uma pessoa de sucesso, entra em sucesso também. Então sucesso eu acho que vai em todos os aspectos da vida, né? Você também não adianta... É claro que cada um tem seus princípios, cada um tem seus valores, mas eu vejo muito. Hoje não adianta eu chegar daqui 3, 4 anos, ter todo o dinheiro do mundo, mas também olhar para trás e tudo que eu construí não ter uma família, não ter pessoas que eu gosto ao meu redor, isso também não vou me sentir bem sucedido. Então, a gente vive num desequilíbrio, mas eu acho que a busca pelo equilíbrio, acho que é constante, né? Cara, quando eu falo até nessa questão de desequilíbrio, né, que eu gosto muito de estar nisso daí, é que assim, né, a gente tá buscando equilíbrio a vida inteira. Então, é corpo, mente e espírito, né? É muito legal a gente falar disso daí. Sim. Só que assim, uma coisa que eu aprendi, assim, estudando sobre falar de desequilíbrio é assim, é o acordo. É o acordo para aquele momento, para aquele objetivo. O problema que a gente vê, né, quando a gente fala até mesmo do sucesso financeiro, e a gente quando escutou lá atrás, quando a gente era jovem, né, o dinheiro não traz felicidade, né, aquelas coisas do tipo, né, e realmente assim, né, quando você começa a ganhar dinheiro, uma das principais coisas que acontece é que muitas pessoas próximas se afastam. Pô, é louco, né? Aí você fala, por quê? Porque é diferente. E outras nem tão próximas começam a entrar mais na sua vida. Também tem a ver com o ambiente. Mas o principal que eu tô querendo te dizer é assim, que essas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu acho que, enfim, né? Vamos falar aí que se pegar mal, que doa pra quem doer. Né? Assim, mas eu vou dar um exemplo das igrejas em Alphaville. Né? Pô, as igrejas enormes lá e tal, e lotada. Aí você fala assim, pô, o cara tá querendo dízimo, né? Não é assim não que muita gente fala? Vamos ser sérios. Mas beleza, gente. Você já parou pra pensar que a maioria das pessoas, assim, que a gente conhece ricas de verdade, assim, bilionárias e tal, são mal sucedidas emocionalmente? Né? Você pode ver aí, muitas delas são separadas, estão no segundo, terceiro casamento, não conversa com o filho. Estado talvez depressivo, a gente vê suicídio. E aí vai no psicólogo, não resolve. E aí essas igrejas lotam de pessoas assim que conseguem ali, talvez na fé, né, no espiritual, se encontrar novamente ali, conseguir ter uma vida equilibrada. Aí você fala, mas o cara podia abrir uma igreja na comunidade. Cara,
Sem maldade, vai na comunidade hoje, meio-dia. Se você passar em umas 2 ruas hoje, você vai ver os caras fazendo churrasco meio-dia, irmão. Tá? Não tô falando a verdade. Vamos ser sinceros. Você passa dia, tarde, noite, a galera tá feliz lá, é diferente. Aí aí você abre uma igreja lá, muitas das vezes não tá dando 50 pessoas. Não tá conseguindo. Cara, infelizmente a gente vive uma política lá que parece que ser pobre é bom, entendeu? E realmente, quando a gente vê rico emocionalmente destruído, traz isso pra gente, né? Mas, cara, a gente tá falando aqui sobre experiência, né? Então pega essa experiência, né? Opa, cara, fez a parte lá da grana, pô, vai cuidar da tua família agora. Tira um pouquinho o pé do trampo, entendeu ou não? Sim. Pô, tá mal espiritualmente, vai cuidar. Tá mal com o seu corpo, vai treinar. Pô, aí você vai se adequando nesse caminho aí pra conseguir um equilíbrio. Quando eu falo do desequilíbrio, é exatamente isso, cara. Às vezes, por exemplo, o cara tá muito bem financeiramente e a família do cara tá se acabando. E o cara não tira o pé da empresa pra cuidar da família. Cara, tá na hora, deixa torar, vai perder um pouco de dinheiro e tudo bem, já ganhou bastante, né? Sim. Vai cuidar da sua família, entendeu? Pô, vai cuidar da saúde, é igual a gente fala. Pô, a gente vê situações aí, tipo, eu até vou dar um exemplo, né? Meu pai esses dias aí sofreu um infarto, vai vendo. Aí, conversando com ele, né? Tá no hospital ainda, ele virou e falou, agora... Eu falei pra você que quando o médico falasse que era pra eu parar de fumar, eu ia parar, né? Falou, no infarto. É assim, velho. Entendeu? Tem gente que vai remediar somente quando tá no BO, entendeu? Cara, a gente tá aqui pra compartilhar a experiência, a gente vai trazer pessoas bem-sucedidas e muitas delas vai ter casos de fracassos. Esse que é o interessante, porque é no fracasso que a gente sobe, né? É no fracasso que a gente aprende. Então, quando a gente pega essa situação assim de falhar e querer conquistar algo novo ali, entender, não cometer o mesmo erro, né? Sim. É o interessante do negócio. E é legal que o que eu observo muito, hoje eu já tive a oportunidade de atender mais de 2.700 pessoas diferentes. E eu acho que talvez você compartilhe dessa mesma experiência comigo, que às vezes a pessoa fica lá deitada 1 hora na maca comigo, então às vezes tem sessão semanal, você vê aquela pessoa 1 hora por semana, tem tempo de sobra para conversar. E eu sempre achei interessante saber, né, sobre a vida da pessoa, às vezes você vai... criando uma intimidade, a pessoa vai contando, né, a trajetória. E o interessante é que a maioria das pessoas que a gente vê que tem sucesso, e eu já vi até um estudo sobre isso também, que nos Estados Unidos, a maioria dos empresários de sucesso acaba quebrando financeiramente de 2 a 3 vezes antes de ter uma empresa de sucesso. Então o que a gente vê muito acontecendo é que as pessoas às vezes falham um negócio, quebra, e aí já desiste, já não quer mais tentar. E eu acho que é sobre isso mesmo, é sobre experiências, você aprender onde errou, aprender o que não deu certo, pra conseguir corrigir na próxima tentativa. Eu tô até rindo aqui, porque eu nem lembro quantas vezes eu já quebrei. Então... A parte céu, se fosse contar, não cabe nas mãos, né? Se for contar tudo que a gente tentou e não deu certo... Meu Deus. Mas a gente aprende, né, cara? É isso. A gente aprende e vai criando novas coisas. Nós também hoje, graças a Deus, né, temos já um bom emprego, estamos bem estável e estamos arrumando pra cabeça, estamos iniciando um projeto novo. Nossa. Então eu acho que é um pouco muito da nossa característica também, né? Às vezes tá procurando algo constante pra se dedicar, pra evoluir, exatamente pra não acabar caindo nessa zona de conforto, ficar acomodado, porque daí é só regressão. Cara, é bem legal assim que você falou. Quando a gente começa a performar, assim, ó, quando a gente fala, né, o nome, nosso Performance Cash, a ideia foi essa, né, é bem legal porque a gente vê muita coisa em comum em todo mundo, né, todo mundo, assim, tem suas diferenças, mas quem performa de verdade, cara, tem um brilho diferente, né? Sim. Literalmente, assim, a gente se doa mais, você pode ver, é normal, é difícil, eu até brinco muito com isso daí, eu falo, brinco não, né? Uma coisa mais séria de se falar, mas assim, não existe deserto ou coisa ruim que segura um cara bom. Então assim, cara, é diferente. O cara pode estar numa situação difícil hoje e tal, não sei da situação, não sei de cada um, né? Ter saúde, mas, cara, você pode ver, cara, os caras realmente ele faz mais, né? Então, quando a gente fala de performance, assim, a ideia desse podcast é essa, né? A gente não vai trazer só cara famoso aí e tal, mas a gente vai trazer uma galera da hora, assim, que você vai ver que tem um brilho, né? Sim. Que essa é a ideia, né? Então, a gente juntou pensando nisso. Quando a gente fala de atendimento, assim, eu falo, cara, tem cada cara, assim, que a gente atende no dia a dia, né? Que você fala, cara, esse cara é uma máquina, né? Sim. E cara, assim, na vida pessoal, no trabalho, né? O cara dedicado e tal. Pô, eu admiro muito esses caras que parece estar feliz
feliz o tempo todo, né, irmão? Você fala, cara, não é possível, cara. Eu tenho que pegar esse rolê. Não é possível que não tem problema, né? Cola aqui do meu lado aqui, irmão. Fica aqui uma meia hora aqui pra me deixar feliz. Sabe, porque é da hora, né, cara? Sim. E a gente fala assim, cara, pô, realmente dá pra chegar, entendeu? Tem gente que chega ali pelo brilho que tem, né? Sim, eu vejo muito que algumas questões se repetem de acordo com as pessoas, né? Então, que comecei a observar que pessoas, muitas vezes, que consideravam bem-sucedidas em qualquer aspecto da vida, muitas vezes eram pessoas que se preocupavam com a saúde, eram pessoas que se cuidavam em relação à sua saúde mental, se preocupavam com a família, também não abria mão do lazer. Então, pessoas que estavam... É claro que isso, né, hoje, quando eu atendo as pessoas, pode ser que ela já não esteja nessa fase da vida. Como você falou, às vezes pode ser que por um período ela teve que se dedicar muito ao trabalho, porque também alta performance em qualquer situação é sobre abdicações também, né? A gente abrir mão de certas coisas pra gente conquistar outras. A vida, infelizmente, é assim, né? A gente precisa, quando a gente tem que focar em alguma coisa, alguma outra coisa a gente deixa de fazer para que a gente consiga alcançar um objetivo. Isso é bem legal que você falou, Luque, porque assim, esses tempos atrás, assim, viralizou um vídeo do cara falando do cara da banheira de gelo, né? Não sei se vocês lembram aí, foi bem legal e tal. Aí o cara falando, banheira de gelo, aquele negócio, treino, papapá. E o cara falou, meu irmão, a vida do empreendedor de verdade, pra chegar lá em cima, não foi assim. Só que assim, cara, o que eu entendo hoje, que muitos empresários, empreendedores assim como a gente faz, a gente sabe que a gente chegou num objetivo legal, né? A gente sabe que tem muito mais, né, cara? Eu até falo, não sou ninguém no mercado, mas eu quero ser, né? Então é diferente o pensamento. Mas o que eu vejo? Que a gente já tem um caminho das pedras ali. A gente já tem algo para passar. E eu vejo que às vezes uma geração mais jovem, ou até mesmo empresário do nosso ramo, quando vem aprender com a gente fala pro cara, vai por esse caminho. E o cara tá indo pro mesmo caminho que você errou. Só que assim, quer dizer que, beleza, né? Você vai fazer, você vai errar ali, provavelmente você vai aprender, você vai acertar, você vai passar o mesmo caminho que eu passei. Mas, cara, dá para ser facilitador. Então, quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala de treinamento, fala de banheira de gelo, cuidar da saúde, é que dá para fazer tudo isso e crescer, né? Então, quando a gente fala do desequilíbrio, eu falo assim, cara, eu vivi em desequilíbrio. Em algum momento você vai dar uma desequilibradinha. Mas assim, não é ser exagerado, sabe? Não largar tudo e perder família e, enfim, se prostituir no mercado para ganhar dinheiro, que acontece muito, né? Quando a gente fala de valores, assim, a gente tava falando, pô, você vê lá o cara cobrando, né, uma consultoria, um atendimento lá na clínica lá, pô, R$50. Você fala, pô, não vai resolver o problema do cara, né, irmão? O cara vai fazer uma massagem nele, não é assim ou não? Vamos ser sério, não é isso que acontece hoje no mercado seu? Eu vejo muito. Pô, beleza, eu até entendo o cara que tá começando na área, mas a gente vê já caras profissionais. Aí o cara olha lá pro Lucas lá, quanto que tá lá o atendimento seu hoje, Lucas? R$350. R$350. Aí o cara fala, nossa, é caro. Mas vai lá, depois você me conta. Eu sempre falo assim, né? Vai resolver teu problema? Ah, vou resolver o problema. Então, cara, a gente paga pra resolver o problema. Então, quando eu tento falar muito dessas questões assim, é que existe um caminho. Se o cara novo acompanha um cara igual você, aprende, pô, ele vai pular uma etapa da vida muito grande, né? Quer dizer, o cara vai estar acompanhando pessoas ali que já passou por aquele processo que não tem determinado. Vou dar um exemplo, né? Eu já gostei mais de tatuagem na minha vida, né? Eu escutava da minha mãe, não faz, você vai se arrepender. Imagina o que tá acontecendo agora com 40 anos de idade. Tô arrependido. É verdade, né, cara? Minha mãe era alta performance. Por quê, cara? Pra mim, hoje, no ambiente que eu vivo, já não faz tanto sentido, entendeu? Não é que eu sou contra, não. Acho legal o lifestyle do negócio, né? Eu acredito que o cara performa nisso também. Só que pra mim já não faz tanto sentido quanto fazia antigamente, entendeu? Sim. Então eu sempre falo, pô, às vezes a gente vê um conselho de uma pessoa, principalmente quando a gente é jovem, né? Ou até mesmo tem uma galera de 40 a mais aí que parece que tem 15, né? Também não escuta. Pô, cara, conselho, que nem a gente fala, conselho se fosse bom, cobrava, não dava. Mas a gente que gosta, né, que gosta de transbordar, que gosta de falar, que é comunicativo, a gente gosta de falar pra pessoa, né? E muitas vezes a gente acaba até arrumando uns inimigos aí por aí, porque a gente fala umas verdades, mas faz parte, né? Faz parte. Mas melhor arrumar inimigo falando a verdade do que também não falar nada, né? Eu não consigo ficar quieto. Eu queria ficar quieto, cara. Tem vezes aí que a galera dá umas provocadinhas na internet, é bem legal isso aí, eu casco o bico, dou umas risadinhas ali. E aí eu fico pensando, né, cara, tipo assim, ninguém joga pedra
em árvore que não dá fruto, né? Não, irmão, a gente toma as críticas, a gente sabe, o posicionamento nosso foi feito para isso. Então, cara, fica a dica aí, você que quer performar, você quer ser alta performance, você quer ser bem sucedido, você quer ter um corpo da hora, você só vai escutar crítica, brother. Sim. Só. Infelizmente, de perto, viu? Porque a maioria vem de perto, né? E as que vai doer vai ser de gente próxima. Normalmente nunca uma crítica te dói de um cara que você não conhece. Um detalhe bem legal disso daí, que o cara que já tá onde você quer chegar, normalmente se ele vê você chegando ali, o cara chega pra você te dar os parabéns. Não. Elogia, né? Elogia. Meu irmão, o cara chega lá, o cara é enorme. Então, shapeão, não sei o quê. O cara chega, pô, tá bem, cara, melhorou. É o que eu mais escuto, né? Você me conhece há bastante tempo, né? Eu fiquei muito tempo parado aí nessa questão de treinamento e tal. De uns anos pra cá, comecei, cara, vamos cuidar. Foi uma das coisas que mudou muito minha mentalidade. E, cara, não tem um lugar que eu não chego assim, quando tem um cara grande assim que me conhece, o cara fala, porra, Lucão, tá forte, hein, cara? O cara é enorme, parece um dinossauro de forte. E aí o cara falando que eu tô forte, fala, pô, felizão, né, irmão? Pô. Aí você pega aquele, sem maldade, aquele gordinho mal acabado, né? Aquele magricela lá que trabalhou com você a vida inteira, aquele sacana que te conhece de criança, chega pra você assim, tá tomando bomba, né? Não é assim, tudo é bomba pros caras, né? Treinar, acordar 5h30 da manhã, ninguém quer, né? Como se fizesse só isso, ia dar esse resultado, né? Come frango lá todo dia, chega e enjoa, né? Mas é isso, cara, é performance. A gente sabe o que tem que fazer, a gente corre atrás de conhecimento, a gente busca, e é legal, a questão é só essa questão que a gente tá falando aí, porque eu acho que todo mundo que conquista um objetivo, a gente conversa com o Maurício tá correndo atrás, fazendo essas coisas, essas loucuras agora da vida aí, nessa etapa, né, Maurício? E a gente começa a falar assim, eu começo a ver, eu falo, nossa, o cara deve estar tomando pedrada tudo quanto é lado, né, irmão? Só tô vendo. E é normal, cara, é normal. Quem aguenta mais fica de pé, não é assim? Exatamente. Vamos ver, a árvore forte aguenta pedrada, irmão, o negócio é esse. E a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que a gente vai aprendendo com o tempo, mas muitas vezes as pessoas que te criticam, ou às vezes quer te dar algum conselho também, a gente tem que saber filtrar isso. Porque na maioria das vezes vem de alguém que você às vezes gosta, igual você falou, de alguém próximo, mas na maioria das vezes aquela pessoa nunca teve essa experiência, nunca esteve onde você quer chegar e quer te criticar ou falar alguma coisa. Então a gente tem que saber absorver isso também, porque senão a gente acaba se frustrando com algo que uma pessoa que nem é referência naquilo tá te criticando ou até tá querendo te dar um conselho, mas ela não passou por aquilo. Então eu já vi muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, mas tem que fazer isso, aquilo, tal, desse jeito não tá certo, mas, às vezes a pessoa não conquistou algo na vida, às vezes a pessoa não passou por aquilo, e às vezes fica até chateado dependendo, né? Eu acho que já passei por muitas vezes, igual você falou, né? Alguém que tá mais acima de você ou até alguém mais distante, às vezes te elogia ou te ajuda mais que as pessoas próximas. Isso, de alguma maneira, é triste, mas a gente tem que estar atento com isso também, porque eu vejo acontecer muito isso. Acontece demais, cara. Acontece dentro da nossa casa. Assim, quando é de dentro de casa ali, eu vejo muito a questão da preocupação, né? Sim. E vamos ter dois temas aqui pra gente saber diferenciar. Cara, a internet é terra de ninguém. Normalmente, internet, cara, eu não sei o que acontece. Não sei se é maldade mesmo, né? E, cara, às vezes pessoas que eu conheço ali, com a fé muito parecida que a minha, né? A gente sabe sobre servir, amar o próximo, né? Sim. Sobre dar falso testemunho, né? Então a gente comunica muito isso e a pessoa tem a mesma fé que a sua e ela entra sabe? Num negócio assim que você fala, cara, isso aí não tá certo. Irmão, só tô fazendo meu trampo aqui, é diferente do teu. Beleza. Não tem que ficar cutucando, provocando e tal, né? Vamos guardar nossa fé ali, vamos ser honesto. Agora, quando vem de casa, cara, o que acontece? Tem uma questão de inveja, muitas vezes, né? Sim. Quando eu falo de casa, eu falo de parente, tá? Sim. Eu falo porque a diferença de família e parente é muito grande, assim, né? Então a gente tem que saber entender. E acontece, infelizmente, né? Hoje eu não passo por isso, né? Graças a Deus, assim, eu não tenho que falar, meus parentes, assim, são bem legais, eu vejo, curtem minhas coisas e tal. Fico muito feliz aí com minhas tias, com meus tios aí que gostam, né? Os velhos me elogiam em público, é bem legal.
Mas eu tomo umas críticas dentro da minha casa com a minha mulher. E aí essas eu escuto. Essas eu escuto, brother. Se a mulher falou tem algo de errado, tem algo de errado. E outra, né? Você não quer dormir no sofá, né, irmão? Tem que escutar. Não quero. Não, eu já dormi, né? Quando eu fazia errado, eu dormia, né? Teve uma mão dessa aí que minha mulher chegou pra mim e falou... Faz muito tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, vai. Vamos falar sério. Ela chegou pra mim assim, né? Uma época bem conturbada aí da nossa vida, ela tava grávida ainda. Chegou pra mim, arrumou minhas malas, deixou ali na sala, falou, pode ir embora. Falei, ixi, tem bom de ir? Fiquei dormindo no sofá 15 dias. Aí ela falou, não, pode voltar pro quarto agora, mas não erra mais. Cara, não foi nenhum erro muito grave assim, mas pra ela ali naquela situação, ela se sentiu incomodada. E aí foi onde a gente começou a ter uma evolução espiritual, emocional ali, que nos fez ser mais íntimos, mais próximos, entender ali como é que funcionam as coisas, o respeito, né? Sim. Quando a gente fala de alta performance, sempre fala que essa alta performance, começa a sacrificar aquilo lá que você gosta mais. Normalmente aquilo lá que te tira o seu caminho, é o que te desvia, é o que te faz procrastinar, né? Pode ter certeza. Normalmente as coisas da carne, vamos dizer assim, né? Sim. São as mais boas de se fazer, tira o seu foco, mas né? Tira o seu foco. Então sempre o sacrifício, né? Sempre o se doar mais ali, deixar de fazer alguma coisa do tipo, vai fazer. Eu até falo, nossa, adoro videogame, adorei minha vida inteira, adoro videogame. Meu irmão, tem um Play 4 lá, não consegui nem comprar o Play 5, tá guardado, cara, sei lá, faz uns 5 anos, nem sei se funciona. É isso, foi onde que a gente começa a tomar as decisões, né? Sacrificar. É tão sacrifício assim para jogar videogame, irmão. Né? Tipo, fala sério, né? Pra você querer trampar um pouquinho a mais, estudar um pouquinho a mais, não é, né? Mas é isso, né? Falando nisso daí, cara, é bem legal você ter alguém de confiança, né? Eu acompanho muito o Thiago Brunet, né? Então ele fala muito disso daí, né? Quem acompanha ele vai falar que é bom você ter pessoas próximas de confiança para poder te dar um toque ali, te dar uma segurada. Né? A essas pessoas é legal você escutar, né? Então, espiritualmente, eu tenho gente assim na minha vida hoje, graças a Deus, emocionalmente, financeiramente, e minha esposa. Sim. Que ela é quase um... Tem que ser a principal, guru, né? É quase um guru. Parece que sabe de tudo, tá prevendo, vai chover, ela já sabe, leva guarda-chuva, aquelas coisas, sabe, levou marmita, não levou, sabe aquelas coisas? Não, prepara. Então a gente tem que saber escutar as pessoas certas, isso é importante, né? Sim, eu já bati muito na tecla, às vezes, de ser teimoso e não escutar também. Mas hoje eu escuto com sabedoria, porque é a mesma coisa, parece que é um guru. Então, às vezes, muitas vezes já eu tenho uma mania de querer abraçar o mundo. Então, acho que eu dou conta de tudo, quero fazer tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, chegou uma época que eu já acordo às 5 também da manhã. Chegou uma época que eu falei, nossa, eu começar a acordar às 4, ainda não vai dar tempo de eu fazer. Eu falei, alguma coisa não tá certo, né? Exato. E aí eu comecei a escutar mais, porque a Catherine, ela me ajuda muito nessas questões. Não, vamos focar nisso, vamos focar naquilo. E querendo ou não, né, irmão, nossa esposa tem que estar com a gente no nosso projeto, nos apoiando, nos direcionando, porque ela pensa de uma maneira diferente, às vezes enxerga as coisas de maneira diferente. Então, é claro que tem que ser o nosso alicerce ali pra gente conquistar nossas coisas, né? Então tem que estar alinhado essas coisas. Esse é o maior incentivo nosso, tem que ser de perto. É difícil falar, gente. Eu acho que tem gente aí que talvez passa por umas transições de casamentos ruins, né? E a gente acaba vendo que o cara não performa porque dentro da casa dele não tá legal. E é uns caras com potenciais e tudo mais. Mas faz parte, cara, assim, nada como a comunicação. Lembra quando a gente fala do desequilíbrio, eu sempre falo do acordo, né? Então, assim, quando a gente vai trampar demais ou vai estudar demais, é legal você chegar a conversar, né, com a esposa, vou estar mais ausente por causa disso, tem esse objetivo, tamo junto. Então, tipo, minha esposa hoje, ela me apoia muito, né? Sim. A gente, quando era mais jovem, a gente tá praticamente 20 anos aí junto, né? Então, eu tô mais tempo com ela do que vivo. Então, assim, tô há 20 anos com a minha esposa, cara, e a gente nem sempre foi assim, né? A gente competia muito, minha esposa... Cara, assim, eu tenho muito orgulho dela, assim, falar que ela é alta performance, porque a bichinha é foda. Se eu falo que eu acordo 5h30, a bichinha, a hora que eu olho lá, 4h30. Não é possível. Entendeu? Faz as coisas, meu, trampa pra caramba. E assim, tudo que eu conquistei, cara, foi ela apoiando, né? Então eu sempre falo, se não fosse, talvez eu não tinha chegado. Então, é legal a gente a gente pensar nisso até, que a gente tá falando, né? De trazer mulheres aí, empreendedoras que são
foda também. Dona de lar, por que não? Vai falar que uma dona de lar não é alta performance? Vai cuidar dos filhos, pôr os filhos na linha certinho. Quando eu fico cuidando do meu, eu acho mais fácil trabalhar na clínica, hein? Meu Deus, cara. Menos cansativo. Às vezes minha esposa, a gente leva... a Diana fica comigo lá, você já pegou ela lá na barbearia, né? E, cara, às vezes ela fica de boinha ali, mas tem hora morena, que ela pega uma cadeirinha de rodinha assim, sai deslizando na barbearia lá embaixo. Eu falo, meu pai do céu, como é que minha esposa consegue, cara? Mas é bem legal. Então, essas performances assim que a gente busca é da vida, né? Sempre principal. Eu que não falo assim, hoje eu dou um curso, né, que chama Barbeiro de Alta Performance, só pra você entender, né? Então, onde eu tento buscar performance, tanto individual da pessoa quanto para a empresa, né? E um dos princípios que eu... Primeiro, os objetivos que eu coloco lá é desenvolvimento pessoal. Cara, eu entro na vida do cara. Ah, mas, brother, você não precisa contratar o meu, né? Contrata dos outros caras aí, não tem problema. O cara não quer trabalhar isso com você. Eu tô desenvolvendo gente pra vida, cara. Então, assim, eu sempre falo, barbeiro meu pode ficar chateado, pode ficar puto, mas assim, eu não coloco gente ruim dentro da minha casa. Então, minha barbearia, meu negócio é minha casa também, minha segunda casa, vamos dizer. Então, eu não coloco. Por quê? Se o cara é ruim, ele vai melhorar. Do lado de fora, ele vai tratar a mulher dele bem. Não aceito, entendeu? Se ele tá com problema com droga, eu vou tirar. Vou trabalhar, vou tirar. Não desisto, não. Sou chato. Ah, tá com problema com vício? Vem cá, conversar. Vamos espiritualizar esse cara, vamos trabalhar, entendeu? Então, eu sempre procuro melhorar a vida do cara pessoal. Consecutivamente, né, eu sempre falo assim, meu irmão, os caras tá ali com o CPF dele voando, tá top, tá perfeito, o pessoal do cara tá voando, meu irmão, o CNPJ vai junto, é natural, é muito difícil a gente tá mal do lado de fora e achar que aquelas 12 horas que o cara trabalha, às vezes, vai ficar bom, não tem como, entendeu? Eu acho que entra muito também na questão de que um colaborador, um funcionário, né, um prestador de serviço, na maioria das vezes, né, aliás, em todas as vezes eu acho que os valores têm que estar alinhados com os da empresa. Então, acredito que a gente tem a cultura da empresa, né, onde a gente tem os objetivos, princípios, valores, e se a gente pegar uma pessoa que pensa totalmente diferente daquilo, vai ser difícil ela ficar naquele ambiente. É difícil, ou ela entra na linha, né? Ou ela entra na linha ou acaba não dando certo. Eu sou indesistível, né? Eu falo assim, né? Quando eu falo isso, o cara, com a minha barbearia, você olha pros caras ali hoje, né? Quando a gente entra, eles falam, nossa, cara alinhado, mano, legal. Nem sempre foi assim, né? Então, assim, eu entendo muito disso, acho bem legal a gente partilhar disso, mas a gente tem que saber o momento das coisas e o que a gente quer pra vida. Eu acho que uma empresa, ela não se faz só com dinheiro, né? Ela se faz com pessoas. Sim. E o principal valor que eu passo ali é realmente ali que a gente tá pra recuperar as pessoas, entendeu? Então, assim, quando a gente traz autoestima e beleza das pessoas, a gente também traz a mesma coisa pra dentro, né, do nosso colaborador. Então, quando a gente fica... Aí, uma das coisas é o seguinte, cara, vamos pensar real. O sonho daquela empresa é nosso, nem sempre é do cara. Sim. E a gente transmitir esse sonho pro cara, às vezes é difícil, né? Sim. É difícil, aí você fala, pô, o cara não tá alinhado. Mano, é porque não é o sonho dele. Então, assim, mas o que a gente tem que fazer? Alavancar, né? É muito fácil a gente falar, nossa, hoje tá ruim pra funcionário, tá ruim pra, né? A gente passa por isso, a gente passou por um tempo, assim, conversando bastante, né, Luque? Nossa, um ano, pelo menos, falando disso daí. E eu comecei a perceber, cara, que a tua empresa é ruim. A minha empresa era ruim. Verdade é essa. Porque pra empresa boa não falta funcionário. Sabe por que a empresa boa paga mais? Sim. A empresa boa cuida do cara. Entendeu? Ah, você quer uma coisa boa? Brother, paga mais. Vamos ser sérios. Se quer que o funcionário trampa mais, paga mais. É muito fácil a gente cobrar que o cara não tá trabalhando, que o cara não tem a cultura da empresa. Ah, agora, tem gente que nem por dinheiro faz. Cara, esse cara você tem que tirar da tua vida. Entendeu? Não, fácil até de entender isso. Ah, mas eu não consigo pagar mais. Então estimula o cara a ganhar mais. O que você pode contribuir? O que você pode mexer ali para fazer as pessoas serem melhores? Entende o que eu falo? Então, assim, uma pessoa bem, uma pessoa com estímulo. Às vezes né? o ganhar mais não precisa ser apenas o ganhar financeiro, né? Não, é moral. Sim. Por exemplo, cara, vou dar um exemplo aqui. Uma recepcionista lá, ela não é uma recepcionista, ela é gerente de loja. Sim. E foi engraçado, cara, que assim, menina pra frentaça lá, você tá ligado, né? Menina, meu, desenvolve e tal, não sei das quantas. Ela chegou pra mim,
Esses dias atrás, aqui agora a carteira digital, assim, ó, recepcionista aqui ainda. Eu falei, fala, o contador tá lá embaixo. Aí ela chegou lá embaixo e já tava aparecendo gerente, né? Tipo assim, né? Pô, olha, parece que eu chego perto do cara, o negócio muda. Falei, porque às vezes é isso, cara. A pessoa precisa se sentir valorizada também. Sim. Um cargo, né? Uma moral, entendeu? Beleza, lógico que ela tá ganhando a mais. A menina faz por onde? Então tem meus líderes lá também, cara, que os caras têm muita dúvida ainda. Porque não entende, né? A gente faz muito curso, né? Junto e tal. E é o que eu vejo assim, mas tem cara que já assumiu aquele posicionamento ali, já faz o negócio fluir e tal. É da pessoa também, né? Então, tipo, sim, bem legal a gente falar dessas coisas assim, porque, cara, é do cara. Tem cara que vai, tem cara que não vai. O mercado tá com mais gente que não vai, você não precisa. Estimula o cara. Sim. Você não tá precisando? Vamos ter que estimular a gente, né? O trampo é esse, é estimular pessoas a serem melhores. Cara, até pensando que o cara não vive o nosso sonho, vamos ser sinceros, Luquinha, hoje você tá formando lá o pessoal na tua escola, beleza. Vai 1, 2 trabalhar pra você, pega experiência e tal, o cara sai e monta uma clínica do lado. Você concorda que você ensinou muita coisa boa pros caras? Sim. Pô, vai ser um concorrente bom, não vai? Vai, por ou ele vai ser igual os outros que a gente tem no mercado aí que não entendeu nada, parece. Mas é melhor ter eu nem considero concorrente, porque assim, eu acredito que se a árvore dele estiver dando os bons frutos, a minha também vai estar. Sim, tá no mesmo terreno, né? O problema é as pessoas que às vezes desvalorizam a nossa profissão. Desvaloriza muito. Então é melhor eu ensinar alguém para que ele fique bom e valorize mais ainda a profissão e seja de uma certa forma um concorrente, mas um concorrente bom, do que ele não ter formação e as pessoas acharem que fisioterapia, osteopatia às vezes não serve para nada. Mas assim, o que eu vejo muito assim, vou dar um exemplo, cara. Normalmente quando o cara é bem sucedido dentro da sua empresa, ele não sai. Ele vê crescimento. Sim. Sempre tem crescimento pro cara que quer crescer. Então assim, hoje minha barbearia tá crescendo. Nossa, a gente tá com vários projetos ali. E eu tava conversando com um barbeiro esses dias, ele falou até exatamente isso pra mim. Cara, eu não quero cortar cabelo pro resto da minha vida. Eu falei, eu também não. Me ajuda a crescer, você cresce junto. Esse é o processo da vida, entendeu? Sim. A gente também crescer as pessoas ao nosso redor ali. Então hoje o que eu vejo assim, se minha empresa, nossa empresa amadurece, cresce, quem tá vindo com a gente é a tendência a crescer. Eu preciso de gente. Sim. Né? Eu preciso de gente. Eu vou precisar do administrativo, gerente, vou precisar, né, crescer. Meu irmão, supervisor, não é assim que funciona, RH, enfim, toda empresa cresce assim. A questão maior é, você tá disposto a correr com o cara? Você tá disposto? Cara, eu não tô. Tem gente, tudo bem, né? Hoje eu tenho barbeiros ali. Cara, graças a Deus eu não posso falar. Os meninos são muito bons, né? Você foi na outra unidade lá. Pô, aquele excelente menino lá, moleque tem 17 anos, cara. E uma baita história de vida, hein? Você já viu? Conversei com ele, nossa. E a mentalidade dele? Domingo, sabe o que ele tava fazendo? Sim. Tava lá. Passei ali da frente, tava trabalhando. Tava lá fazendo vídeo, irmão. Criando conteúdo, domingão, moleque de 17 anos. Entendeu, cara? Tem como um moleque desse dar errado? Difícil, né? Questão de tempo, né? Agora, beleza, tem um cara que não faz? Tenho também. Mas é uma pessoa? Não é. Trabalho. O cara ruim você tem que cortar. Tem que ver o que é ser ruim de verdade, né? Porque assim, o cara não tá na cultura da empresa, cara, é extremamente normal. O que não é normal é o cara ser ruim. Isso é aceitar. Aí o que é ser ruim? Meu irmão, vamos ser sério. Trai esposa. Trai esposa. Você vai te trair ou não? Se o cara trai a mulher que dorme com ele... do lado dele, não vai trair você não, vai esperto. Vamos lá. Meu irmão, rouba, dá golpe seguro. Esses caras aí, cara... É bom arrumar desculpa. Mano, esses caras aí... Bom, começou a dar desculpa demais. Começou a inventar, começou a faltar. Tá arrumando confusão pra rua. Tigrinho. Jogou tigrinho, meu irmão. Tira a tua empresa. Acabou. Tigrinho mata o trabalhador. Jogou tigrinho, mata o cara. Mano, porque é verdade, cara. O cara se mata por causa disso daí, cara. Sim. O cara sabe que tá fazendo coisa ruim. Se endivida, né? Perde tudo. Se endivida. Não, o que ganha, pra mim, é pior do que o que se divida. Eu sempre falo. Porque o que ganha, quando você entende que o cara tem a consciência que tem mais 1000 pessoas perdendo, não é um negócio legal, não é uma troca. Vamos lá, vamos dizer, o que é ser alta performance? O que é ser alta performance? Vou lá, o Lucas Garbulho, eu vou atender ele, cara, cabelo, barba, sobrancelha, enfim, vários serviços, tal, não sei das quantas, atendo, pô, leva produto, leva aquilo, tudo certinho pro seu cabelo, pra sua barba, pô, você vai se sentir feliz, autoestima renovada, vou te dar um atendimento, a consultoria visagista, pô, legal, você me deixa R$1.000, certo ou não? Uma troca ou não? Agora, o que é o cara ser enganado, que eu vejo? Pô, cara, você não entrega nada pro cara, você vende só porcaria, você vende, sei lá, ser sincero, você vende produto falsificado,
Você vende produto de péssima qualidade e quer achar que vai cobrar a mesma coisa. Você entende o que eu falo? Sim. Por exemplo, o cara vai lá na tua clínica, lá faz uma consulta com você, porra, a vida mudou do cara, a coluna tá funcionando. Aí o cara vai lá, paga R$50 no outro cara lá, sai doído ainda. Então, esse cara tá te roubando. Entendeu? Essa é a questão. Tu tem o tigrinho, cara, que a galera não entende, que você tá ganhando, mas não é uma troca. Não é uma troca. Eu te presto um serviço, te entrego X produtos e tal, e você me paga. O tigrinho não é assim, né? Jogos não são assim, alguém tá perdendo. Sim. E assim, não é uma troca, mano. Não é uma troca de serviço, não é uma troca de compra que você decidiu. Você tá jogando tua vida fora. Só que, infelizmente, o cara que tá perdendo já tá lascado e o cara que tá ganhando tá lascando um monte. Né? E é legal isso ou não? É um ciclo que continua, né? Isso sem fim, né? Sem fim, um ciclo sem fim. Bom, gente, eu acho que estamos quase batendo o nosso horário aí. Tem um pouquinho pra gente aí, né, Maurição? Mas a gente... A ideia é essa, né? A gente tá se conhecendo, tá debatendo, tem muita história aí. Se a gente for sentar aqui pra conversar, a gente fala, né? Fica. Sim, e a ideia do podcast foi exatamente essa. O Lucas é meu cliente, sou cliente dele, então a gente passa horas juntos aí ao longo do mês, né? E a gente tinha esse tipo de conversa. Eu percebi que, assim, essas conversas agregavam muitas vezes quando ele falava, nossa, fiz uma formação nova, aprendi isso às vezes se aplicava ao meu negócio. Assim como às vezes eu tava passando por uma situação lá na empresa, compartilhava com ele também, era algo que também poderia somar. E a ideia do podcast foi exatamente essa, né, Lucão? Pegar, trazer pessoas com boas histórias, com ótimas experiências em relação a negócios, alta performance, de como chegou, onde chegou, para compartilhar com vocês. Então, acredito que nos próximos programas nós vamos trazer pessoas, né, Lucão, e vai agregar muito na vida pessoal de vocês, no negócio de vocês, dar várias dicas, coisas que vocês podem aplicar na rotina de vocês, na vida, no dia a dia, e que vai somar muito. Cara, essa é o que a gente fala muito, né? E é tão simples as coisas, né? A gente, quando começou a ideia, né, Luquinha? A gente falou até, pô, cara, vamos começar... Vamos fazer, vamos ver o que dá, né? Antes, sim, assim, a gente tava falando, aí surgiu... A gente fala, quando a parada é legal, cara... eu sempre falo que tem a mão de Deus nas coisas, né? Até porque eu sou um pouco chato com isso daí, porque, cara, eu acredito muito, impressionante. E aí a gente tava numa transição conversando bastante, aí o Maurício me convidou pra vir aqui, no podcast dele, né? A ideia inicial era gravar com o iPhone mesmo, né? Tinha gravar com o iPhone ali, colocar o celularzinho, falou, vamos fazer, cara. E vamos nada, vamos compartilhar a ideia, trocar ideia. Faz na clínica, faz a barbearia, traz alguém e tal. Aí o Maurício vem com uma ideia pra mim, ô Lucão, o que você acha, tal, não sei o que. Eu falei, cara... Sei lá, né? Deus ouve conversa mesmo, só pode, né, cara? Falei, não é possível, cara. Falei, cara, ó, acho legal, irmão. Pera aí, deixa eu conversar com um parceiro aqui que a gente tava pensando, pô, começamos a conversar, a gente teve as reuniões aí. Eu acho que é muito alinhamento, né? E, tipo, é bem legal. A ideia do negócio não surgiu por acaso, né? Eu sempre falo. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter um progresso bem legal. Cara, nada aqui que a gente faz é pra conquistar resultados absurdos, é só pra compartilhar pensamento, ideias. Coisas simples que funcionam, né? Então a gente Sim. vai trazer também pessoas, a gente tava conversando ali, né? Pessoas dinâmicas ali com negócios, que às vezes vai dar um toque ali que vai fazer sentido, né? Às vezes não, mas enfim, de ideias de pessoas que erraram aí, a gente vê muita coisa e aprende, né? E a ideia é exatamente essa, você tá dando curso também, você ministra curso, e desde quando eu dou aula, a ideia é sempre transbordar. Então, se eu aprendo um conhecimento e guardo pra mim, aquilo vai ficar ali, eu consigo atender o quê? 100, 120 pessoas no mês ali, eu sou limitado, mas se eu ensino 20 pessoas e essas pessoas atendem mais 100 pessoas cada um por mês, essas pessoas, querendo ou não, vai ter um dedinho meu em cada pessoa aí fazendo bem, transformando vidas. E acho que a ideia também do podcast é essa, trazer pessoas com boas experiências para agregar na vida das pessoas que vai estar assistindo o podcast. Inclusive, Lucão, que hora que vai ser ao vivo, fala pra galera aí. Ó, toda segunda-feira, 12:00 em ponto. Aí, horário de almoço, para você fazer aquele almoço, adquirindo conhecimento e conteúdo de qualidade. Marmitando com conhecimento. Pra quem come no trabalho. Pra alta performance. Pra performar melhor. Galera que treina aí na hora do almoço também, mete foninho ali. Foninho de ouvido. Vai ser bem legal, galera. Acho que a gente tá bem... Sim. Com as ideias batendo aí, isso que é legal, né? Então a gente vai trazer um conteúdo bem bacana pra todo mundo. Nós já vamos deixar pra vocês o Instagram, pra vocês começarem a seguir. E estamos deixando tudo redondinho, o canal do YouTube, os outros canais, para vocês seguirem nós. Nós vamos colocando para vocês
ir acessando e contribuindo também. A visualização de vocês, a curtida de vocês é sempre muito importante. Empreendedores que querem também apoiar o nosso canal, apoiar a nossa ideia, que acha válido e acha interessante essa troca, né, Lucão? Estamos procurando também patrocinadores. Glória a Deus. A ideia é essa, galera, ó. Tanto para você que queira patrocinar aí, cara, o que acontece? É um projeto bacana. É um projeto feito de coração, né? Com toda a humildade que a gente tem para poder contribuir para vocês. Então, você queira participar ali, acho que vai ter os nossos canais de acesso aí que o Juliano vai passar ali, vai colocar as coisas aí na tela, né? Depois ali. Tá por aqui, tá assim, por aqui, eu não sei os ícones ali, mas você que queira patrocinar, você que queira participar do nosso podcast, tem uma história legal, incrível aí, conte-nos também, né? Conte aqui com a gente, vem falar, pô, Lucão, achei legal, quero participar com vocês aí, quero trocar uma ideia, quero contribuir, vai ser super bem-vindo também, fechou? Perfeito. Mais algum recadinho? Vamos finalizar, vamos almoçar, vamos treinar, vamos trabalhar. Os próximos a gente vai estar aqui, ó, marmitando aqui. No horário bate uma fome, né, gente? A gente já tomei café 6:30, então tá bom, né? Mas tá bom, vamos seguir. Então, é isso, Lucão. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Mais um projeto aí se iniciando de sucesso. Obrigado, pessoal, que vai estar nos assistindo. Siga nossos canais e conte conosco. É isso aí. Sem tempo para dar desculpas. Abraço.